amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Cássio Vantuil. Muito obrigado, Cássio, por aceitar nosso convite mais uma vez. E hoje nós continuaremos, né, com o nosso projeto Espírito e Vida, que está refletindo, estudando sobre o livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E é o capítulo 3, Raiva. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, sintonizando os nossos corações, os nossos pensamentos ao plano espiritual maior. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Cássio. Tudo bom, gente? Lembrando, né, que a gente está nesse processo aí de ler os capítulos do livro Conflitos Existenciais. E o que é mais interessante é que cada um também leia, porque a gente aqui só dá o start para que vocês vão atrás e aprofundem no tema, que cada tema é melhor que o outro, que fala das emoções. Pois bem, o tema de hoje é raiva. Quem nunca sentiu raiva? Porque raiva faz parte da nossa condição humana, né, Renata? Todo mundo sente. A gente sente quando a gente se queima, a gente sente quando alguém fecha a gente sente raiva quando alguém trata mal a gente sente raiva quando o nosso filho responde mal, quando o nosso pai, familiar, trata a gente mal, por qualquer situação. Então, sentir raiva é natural. Mas então, se raiva é natural, qual é o que tem de nocivo a raiva? Ela tem de nociva quando ela faz guarida no nosso coração, quando a gente alimenta, quando a gente fortifica, quando a gente faz com que ela se estabeleça dentro de nós. A raiva tem a ver com o nosso ego. A raiva tem a ver com o nosso sentimento de posse. Olha só, sempre quando a gente quer possuir algo e a gente não consegue, há o sentimento de raiva. O animal, quando ele quer uma presa, ele coloca dentro de si um sentimento de raiva, porque é a raiva que vai mobilizar ele para que ele avance e pegue com a gente a mesma coisa. Quando a gente quer algo que a gente não consegue, a gente vai para o sentimento de raiva. Quando ela se estabelece pelos outros, algo veio de outra pessoa para a gente sente a raiva. O que eu tenho que fazer numa condição normal? É entender o que essa raiva está querendo me dizer, por que eu estou com raiva, e a partir daí eu ajo em cima dela, não em cima da outra pessoa. Mas, Cássio, isso é impossível. Quando vem a raiva, bate em mim, a primeira coisa que eu tenho é responder. Esse que é o grande erro. Joana de Anjos, nesse livro, fala que quando vem o sentimento de raiva, a gente deve, primeiro, não responder de imediato. 99% das vezes que a gente responde no meio da raiva, a gente se arrepende. Se não imediatamente, logo após. Fala, puxa, poderia ter ficado em silêncio? Poderia. Por que eu não fiquei? Porque eu deixei aquele sentimento tomar conta de mim e vim à tona algo que às vezes eu nem sinto da outra pessoa. Quem já não brigou com a mãe e depois falou, meu Deus, o que eu disse para minha mãe? E sabe que não era para ter dito. Era para ter aceito, analisado. Se foi algo ruim, fala assim, nossa, ela vacilou. Eu falo, nossa, vacilou, vou conversar com ela, beleza, de uma forma tranquila, após. Se foi algo que é verdade, eu vou assimilar, falou, só, ela não precisava ter dito aquilo desse jeito, mas o que ela falou tem uma ponta de verdade. Então eu posso aprender com essa situação. Então a raiva é um sentimento
que vem para mobilizar a gente, quer dizer, para botar em movimento algo que nós temos e que a gente tem que, nesse processo, nesse confronto com ela, entendê-la. A partir do momento que você entende de onde vem sua raiva e que eu não deixo que ela domine as minhas ações, que o grande erro é você ser dominado por ela. Sentir é normal, sentir é natural. Sentir quer dizer que você está na Terra, no plano dos humanos, porque eu, eu sempre brinco, né, dizendo que o capítulo do Homem de Bem, ele não fala de angelitude. Por mais que a gente ache que seja. O capítulo Homem de Bem, que tem no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de humanidade. Da gente atingir nossa condição de humano. Depois que a gente atingir o homem de bem, que é como ser humano na Terra, que vai vir um novo capítulo falando sobre angelitude, como ser anjo. Se a gente segue todos aqueles pontos, a gente atinge humanidade. E humanidade é saber lidar com a sua raiva. Não é não ter raiva. Porque se a gente vem do princípio de querer não sentir raiva, a gente vai fracassar. Porque a gente vai sentir em algum momento. Pode ser que venha uma ação e que aquela ação não me atinja. Mas pode ser que venha uma outra ação de um outro jeito e que me atinja. Atinja no meu ego. Atinja em algum ponto ainda não trabalhado na minha vida. E quando a gente é atingido por isso, ele mexe com o nosso lado orgânico. Porque quando a gente sente raiva, tem gente que fica amonçoada, tem gente que tem dor de barriga, tem gente porque a circulação do sangue fica na região superior e a gente, os olhos, né, aumentam, nossa mão, tem gente que fecha o punho, vem umas palavras que vêm no pensamento e querem sair pela nossa boca, todo mundo já sentiu isso. Se não é que você não fale, que fala, mas isso não pode sair. Mas você não pode deixar de entender que há. E você não pode também se rechaçar, falando assim, nossa, meu Deus, eu senti isso. Não, sentiu, porque é condição de humano. Mas o que tem de positivo aqui? O que tem de negativo? E a partir daí, eu vou mudando o meu comportamento. Mudando como? Silencia. Sabe aquela lição lá do André Luiz do copo d'água? Então, se você não tiver o copo d'água, põe um copo de vento, põe na boca, segura o vento na boca, não deixa, né? Deixa o ar na boca, mas não fala. Segura. A pessoa quer conversar contigo no momento de raiva. Fez algo para você, te magoou, e eu tô com raiva. Assim, não quero conversar agora. Vou conversar depois. Deixa passar. Porque quando passar, você vai saber melhorar suas palavras. Não entender a sua raiva faz com que pessoas lá na frente, no futuro, tenho raivas guardadas, não trabalhadas. E essas raivas guardadas, não trabalhadas, ela pode voltar para você de uma forma nociva, tanto fisicamente e como principalmente no seu íntimo, porque você não trabalhou essa raiva no momento próprio. Deixou para depois, deixou ela guardada. Nunca trabalhou. São aquelas pessoas que num dia tal e eu tenho muito disso. Num dia tal, eu falo, ó, naquele dia tal, do mês tal, do ano tal, você falou isso desse jeito, no meio. Gente, isso era para ter sido trabalhado lá atrás. Não tem problema trabalhar depois. Mas pensa o tempo que isso vem me consumindo. Vem me martelando, me macerando. Pensa quanto tempo isso vem fazendo mal. Que você não mexeu com isso. Pessoas que têm esse sentimento de raiva contínuo, porque tem gente que tem um sentimento de raiva contínuo, são aqueles chamados
mal-humorados. Pessoal do mau humor. Tem gente que tem um mau humor constante. Você acordar um dia de mau humor, uns dias da semana, natural. Mas você ter um mau humor todo dia. Hoje, né, a gente está passando por dias de calor, a gente acorda mal-humorado. Ai, que calor, tal. Tudo bem. Gente, mas os 20 dias de calor, você vai ficar mal-humorado todos os dias? Não, não pode. Tem que trabalhar isso dentro de você. E não deixar que isso faça uma constância. Porque se vira uma constância, vira uma doença. E se vira uma doença, vira um mal maior lá na frente, que pode trazer prejuízos graves, internamente e externamente. Não querer possuir as coisas, ou possuir as pessoas, ou querer que as coisas sejam sempre do seu jeito, porque nunca serão. Sempre do seu jeito, nunca serão. Porque tem gente que fica com raiva porque as coisas não foram feitas do seu jeito, ou do jeito que ele imagina que é o ideal. Pois não é assim que funciona. As coisas acontecem dentro de um pacote, dentro de uma situação, e que vai somando vários interesses, várias decisões, e a partir daí a gente vai levando para o caminho melhor. Tem gente que tem raiva de longa data, e quando eu falo longa data, é antes dessa encarnação, de encarnações passadas, e vem trazendo isso, porque sempre agiu assim. Porque essa raiva que você traz e não assimila e explode, ela se transforma em violência. Violência física, violência verbal e violência de outros níveis que nós sabemos. Sabe que hoje está repetido muito a violência com a mulher. Do homem que, pela sua raiva não trabalhada, transforma essa raiva em violências e agridem como sempre agrediram. Isso não é novidade no mundo. É porque hoje a gente tem um holofote, graças a Deus, sobre esse fato. Mas sempre teve. Tem a violência do silêncio, das palavras não ditas, que agridem, que é raiva, que é violência. Tem a violência material, do poder. Eu tenho o poder, seja financeiro, seja social, e eu oprimo aquela outra pessoa, a mulher, né, especificamente. Tem a violência de palavras, de julgamentos, palavras às vezes duras. Não precisa agredir fisicamente, mas só essas palavras são violências cruéis. E chega às vias de fato, como dizem, de você agredir uma mulher, né, com socos, com outros instrumentos, chegando até a desencarnação, por causa da raiva não trabalhada, a ira não trabalhada, a cólera não trabalhada. A raiva, quando bem trabalhada, ela vira indignação. E indignação é o que motiva o homem a provocar mudanças. A sua indignação com uma situação social, com uma situação pessoal, faz com que você se transforme. Gente, eu estou com raiva da minha atitude. A minha atitude não foi legal e eu vou mudar a partir daí. É a sua indignação que faz a mudança. Tem a figura... Simão Pedro era uma figura que tinha muita raiva. E Jesus sabia disso. Era uma pessoa boa, mas tinha muita raiva. Tanto é que, em vários momentos, Jesus acalmava ele. Fala, Pedro, calma, relaxa, vai mais tranquilo. E Pedro não, Pedro era. Tanto é que, naquele momento
que Jesus é preso e ele é tomado pela raiva, o que ele faz? Ele pega a arma que ele tinha e imediatamente ele corta a orelha do soldado. Ele foi levado pela raiva. O que Jesus fez? Jesus vai lá, conserta o erro. Olha só, Pedro teve uma ajuda boa aí. Jesus pega a orelha lá do Malco, né, limpa, coloca de novo a orelha, faz a primeira cirurgia prática que a gente conhece, botou ali a orelha do soldado. E o que diz para Pedro? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, pela espada será ferido. Quem pega a sua raiva e machuca, será ferido por ela. Olha só, é um alerta do Cristo. Foi o primeiro passo da lição que Pedro teria. Ainda tem o problema lá da negação, mas vamos ficar só nesse fato? A partir daí, Pedro fala assim, gente, eu tenho que trabalhar minha raiva. E quem leu Paulo e Estevão sabe que ele trabalhou a raiva dele. Porque no grande momento ali, que Paulo chega para ele e pergunta, olha, você vai ficar do meu lado ou vai ficar do lado do Tiago? Pedro não é tomado pela raiva. Pedro fala, você tem razão, você tem razão. Vamos abrir aqui uma mensagem das Escrituras e ler. E aí pegam um ponto que Jesus, de Mateus, de Levi, para poder acalmar os ânimos. Paulo, que era um ser também que tinha muita ira, era tomado pela ira com frequência, tanto foi que fez o que fez com Estevão, ele, a partir dali, ele dá um passo atrás, fala, por que Pedro fez isso? E aí ele vai entendendo a postura. E só vai entender completamente lá na frente, quando ele tem um reencontro com o Tiago, que ele não gostava muito de Tiago, tinha problemas com o Tiago, mas quando o Tiago pede ajuda a ele, e ele queria ir para Roma, Paulo volta para poder ajudar Tiago em Jerusalém, e a partir daí ele é preso e prossegue. Quer dizer, a raiva, quando você aprende com ela, tudo se modifica, tudo melhora. Agora, quando você é deixado, você se deixa levar, causa estragos, e estragos tremendos, nunca antes imaginados. Quer falar, Renata? Como o exemplo que você citou, Cássio, né, de Paulo e Estevão, realmente, durante o livro, a gente vê vários rompantes, né, e decisões tomadas pela raiva. E é importante a gente perceber, né, que é natural, né, é uma emoção que é natural, que ela é necessária, que muitas vezes ela realmente nos faz sairmos, né, de uma zona de conforto ou uma zona que está nos incomodando para que a gente possa melhorar, né? Mas é esse exercício mesmo do autoconhecimento, né? Como Pedro, a história de Pedro nos mostra essa correção que ele fez dessa emoção que antes era tão à flor da pele nele, como a gente vê, né, os relatos em Paulo e Estevão dos posicionamentos dele, das decisões, e a gente vê a evolução, né, da própria pessoa nessa mesma encarnação. Né? Então, assim, a raiva, ela é um sentimento que muitas vezes é acionado por nossos semelhantes, né, por nossos companheiros de caminhada, seja no trabalho, seja, né, seja na família, seja às vezes no trânsito. Quantas vezes aqui mesmo, né, em Brasília, o trânsito está um caos. E quantas vezes eu vejo no trabalho, né, as pessoas chegando já pesadas, porque passaram pelo trânsito com muita raiva, muitos desconfortos.
E a gente precisa fazer o exercício da paciência, né, de conter realmente essa emoção, entendê-la, entender o motivo da raiva, entender o significado que ela traz, mas também de ter aquela paciência, né, de beber que seja o copo d'água imaginário, né, de ar, respirar e deixar essa emoção sair, né, ir embora. É porque geralmente esse problema da raiva no trânsito, ele só reflete geralmente um problema interno das pessoas. As pessoas já estão angustiadas 90% das vezes, lógico. Acontece um momento, uma ação errada, mas as pessoas já estão agoniadas, angustiadas com N coisas, e só refletem no trânsito aquilo que eles trazem dentro deles. Alguma indignação, algum sentimento não trabalhado. E quando você está no carro, você tem um certo poder, né? Isso é, os pesquisadores falam, isso é notório, né? Você fica com poder nas mãos, e esse poder nas mãos faz com que você se sinta o melhor, melhor do que a outra pessoa que está do lado. Então, eu posso andar nessa faixa, tem que ser a velocidade que eu acho, eu tenho que entrar, e você não releva pequenas ações das outras pessoas, de uma pessoa estar distraída. Lógico, tem essas distrações dos celulares, mas não tem só isso. Às vezes a pessoa está com uma preocupação, às vezes a pessoa está com uma pressa, porque tem uma urgência, há um socorro, há uma necessidade, e você não consegue se equilibrar e você assim, deixa a pessoa passar. Quantas vezes a pessoa quer cortar e você acelera para fechar na frente, para não deixar o outro cortar? Assim, na minha, não vai entrar na minha faixa, não. E você vai dialogando com a pessoa, né? Antes da pessoa só, se entrar aqui, eu vou fechar. Antes da ação acontecer, então, você já prepara todo o terreno. Isso acontece com a gente. Quantas vezes, numa raiva, você já vai planejando. Se ela disser isso, eu vou dizer isso. Você já tem todo o discurso pronto, preparando para uma ação nociva. E não o contrário, falar assim, ó, você vai falar isso, eu vou dar uma acalmada. Não, você já prepara para o confronto, porque pode ser da sua natureza também, dessa natureza, como eu disse, não trabalhada. Tem causas de raivas que as causas são de como você foi tratado pelos seus pais, como foi sua educação também, né? Pais que não conversavam, pais que não davam oportunidade da criança ou do jovem se expressar. E quando se tornam adultos, eles se tornam adultos também não querendo que outras pessoas se expressem. Porque, quando eu era criança, ninguém me permitia, eu não vou deixar ninguém se expressar, ninguém falar o que quer. Eu vou falar aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu acho que é o correto, etc, etc. E passa em cima da vontade, do livre-arbítrio da outra pessoa, não permitindo que todos trabalhem juntamente. Isso causa transtornos, né? Como ela bem diz no livro, são transtornos emocionais, transtornos que vão prejudicar com o passar do tempo, não tem como. São males profundos, e esses males vão causar, vai criando um redemoinho. A saúde mental só aumentou nesse tempo, com pandemia, com tudo mais, porque são emoções não trabalhadas. E quando a gente não trabalha as nossas emoções, a gente vai se deteriorando com o tempo. E uma hora elas explodem. Explodem assim de uma forma assim agressiva. E a gente tem que pensar, né, que a raiva ela é o reflexo de outros sentimentos. Então, é realmente necessário trabalhar isso, tanto em terapias, quanto nas religiões, né, ou seja, com preces, né, não precisa ser da doutrina espírita, né, mas em todas as religiões, né, através da prece, através da meditação, para que
além da terapia, né, para que esses outros sentimentos, essas outras questões que estão por trás da raiva sejam trabalhadas, né, sejam compreendidas, para que a raiva ela Ela, seja expressada de uma forma, digamos, adaptativa, né. ela até fala, você está complementando o que você está dizendo, ela até fala a questão de leituras, fala de música, meditação, fala de você fazer atividades que te tragam paz, então você vai caminhar numa cachoeira, vai para o mar, tendo essa possibilidade, vai para o campo, vai fazer atividade física, vai fazer instrumentos que acalmem o teu coração. Por exemplo, quando você está com raiva, e você quer acalmar, você tem que ou se isolar, ou fazer alguma coisa, ou fazer uma outra coisa. Comigo é assim, com raiva tem que fazer uma outra coisa, porque se eu não fizer, não me ajuda. Ou uma atividade física para poder, há um descarrego, Para né? Você vai vazar. descarregando aquela energia, até você fica ainda, tá magoado, mas você não está ainda naquele reflexo de falar o que quer, do jeito que quer, como quer, e saindo, destruindo tudo, porque é uma destruição, né? Uhum. Tem a ver com a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei de Deus, mas ela não é montada em cima da raiva, é em cima da consciência que algo tem que ser reconstruído, refeito. Como falei, ela está na base porque ela está na base da indignação. Para refazer alguma coisa, você torna, isso aqui não está correto, eu tenho que refazer. Ou isso aqui já deu, isso aqui não tem que ser feito desse jeito mais, eu vou reconstruir. Isso é indignação. A raiva é quando eu tento fazer de qualquer jeito. Ou destruo também de qualquer jeito, porque também não é destruir de qualquer jeito, é destruir dentro de um planejamento. Refazendo aos poucos, desmontando aos poucos, para remontar também da forma que eu achar melhor. E isso é entendimento. É o que ela coloca o tempo todo, que a gente precisa entender. Porque o que, que não nos causa sentimento ruim? Né? Se a gente for perguntar para nós mesmos, o que, que não causa coisa ruim para a gente? O que não causa é aquilo que não nos fere ou aquilo que nós já superamos. Então, tem atitudes que não nos afetam. Tem atitudes que, para mim, é de boa, porque para você fala, não, isso aqui eu não suporto. Ah, se fulano fala atravessado comigo, eu não suporto. Tem gente que não liga. Por exemplo, filho, né? Ah, se meu filho fala atravessado comigo, eu não suporto. Tem pais e mães que não, fala atravessado, eu relevo. Mas tem outras coisas. Por exemplo, ah, menino não quis tomar banho. Tem pais que para ele é o fim do mundo. Ou não quer comer. Não, beleza. Então, por que que isso te machuca tanto? Por que que isso te afeta tanto? Ah, menino não quer estudar. Tem pais que conseguem lidar com isso, tem pais que não conseguem. Tanto é que tem pais que procuram ajuda para N coisas que acontecem com os filhos, porque não conseguem lidar. Ótimo, tem que procurar ajuda se você não consegue superar. Mas por quê? E aí é uma busca nossa, pessoal. Tem Também. alguma coisa que te afeta muito, Renato? Vamos lá. Sessão desabafo. Ah, várias coisas. Diga uma que Mas possa eu ser dita. que possa ser dita, né? É, Mas olha que interessante, tiveram 2 episódios, como o trânsito é um dos top 5, né, de exemplos, mas, foram 2 episódios interessantes. Uma vez eu estava indo trabalhar, né, de manhã, eu estava na faixa rápida, né, da esquerda, só que eu estava mais para o meio da faixa, né, ou seja, chegando relativamente perto da faixa que vai para a faixa do meio, da pintura, né. Passou uma moto, e eu tinha o costume de brigar, né, assim, de brigar dentro do carro, né, ou seja, de às vezes xingar, pensar mal da pessoa, né, que fechou e tudo, enfim. E aí eu tenho tentado controlar isso. E aí nesse episódio, vinha uma moto que eu não estava vendo,
né? Ela surgiu rapidamente e aí ela buzinou. Aí eu cheguei mais para o lado, né? Mais para a esquerda, para deixar ela passar. Eu fiquei com raiva, né? Pelo buzina, mas que abuso, né? A moto era para ela estar andando dentro da faixa, né? E não entre as faixas. Me surgiu a vontade, né? Às vezes você até libera uma adrenalina, né? Quando xinga, quando não é certo isso, gente. Estou falando só porque, né? Estamos aqui na nossa condição de humanos. Aí, ou de mostrar o dedo, enfim, né? Aquele dedo bem visceral, né? Aí eu olhei assim a moto passando e me deu aquela raiva, ai, que vontade de mostrar o dedo para essa criatura. E aí eu vi, mas só me passou o pensamento, né? Não tive nem a vontade como eu geralmente tinha de mostrar o dedo. Aí porque essa pessoa passou e aí fez sinal assim que era para eu chegar para a esquerda, né, para dar a passagem. Aí eu, mas tá de brincadeira, né? A pessoa deveria estar dentro da faixa e não entre as faixas. Eu olhei e era um policial militar. Ele passou, né? E aí eu vi o colete dele, né? Escrito policial militar. Aí eu mesma ri dentro do carro e falei: se eu tivesse cedido aos meus instintos, né, mais inferiores, eu tinha dado o dedo e olha aí, eu podia ser presa hoje, né? Podia nem chegar no trabalho, eu poderia ser presa. Pensando, rindo dentro do carro. Fiquei com esse pensamento, né? Assim, por que não tentar segurar, né? Esse ímpeto? Ah, tá bom, meu senhor, eu te dou a passagem, né? Pode ir. Deve ter umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu e minha mãe estávamos indo para o Celuz, para o trabalho mediúnico. Enfim, um senhor me fechou, uma pessoa me fechou e tal, e aí buzinou e achou ruim comigo. Mas a pessoa tá errada e ainda tá achando ruim comigo. Aí eu peguei, eu mesma falei dentro do carro, né? Falei assim, tá bom, meu senhor, pode ir em paz, vai com Deus, porque eu não vou brigar, porque eu estou indo para o Celuz. Aí minha mãe achou engraçadíssimo, né? Porque não é o meu normal. E aí ela falou assim: realmente você está mudando, né? Porque numa situação dessa você ficaria com raiva. E aí eu falo, quem está no carro comigo, eu falo, gente, eu não estou com raiva de ninguém, eu só preciso falar que é para passar raiva, né? Mas é uma situação constrangedora até para quem está no carro junto, né? Você escuta o outro brigando, e olha que eu nem brigo muito. Mas assim, brigando, né, e falando coisas dentro do carro é uma situação chata. E aí eu estou tentando aprender, né? Não, deixa a pessoa aí, vai com Deus. Eu vou rezar, não vou brigar, né? Então a gente vai aprendendo aí ao longo da vida. Assim, é uma das Isso faz situações. até lembrar exatamente o Haroldo, né? Conta a famosa história dele. Você já deve ter escutado, né? Ele está no carro com o filho e a pessoa dá uma fechada, aí ele para do lado da pessoa, aí ele abaixa o vidro. Quando ele abaixa o vidro, o filho chega para ele, que está no banco de trás: pai, você está com raiva? Aí ele falou: tô. E você vai brigar com a pessoa? Vai xingar a pessoa? Aí eu, Haroldo, tô com vontade. Aí ele fala: pai, e se ele for um do que assiste às suas palestras? Haroldo disse que ele põe o dedo no vidro, né? Vidro elétrico, volta o vidro e fala: realmente. Né? Pensou 2 vezes. Sabe? Realmente, você tem que controlar seus ímpetos. E é o que ela fala do trânsito, ela fala do livro. Então, quem quiser saber o que a Joana de Anjos diz, leia o livro que ela fala exatamente do livro Conflitos aí. O que Joana fala do raiva em relação ao trânsito? Já que a Renata falou, porque talvez seja o local de maior confronto nosso hoje, das pessoas. Porque tem pessoas que têm confundendo o ônibus, né, dentro do metrô, mas nós, assim, nós que utilizamos mais o carro, nosso confronto é dentro do carro, né? Tem aquela historinha antiga do Pateta, não sei se você já viu. Senhor volante, né? E ao senhor passante. Nossa, sim, para a brincadeira do Pateta, que o, aquele que anda normalmente, que é o pedestre,
Quando era pedestre, é calmo, cheira, né? Pega as flores, diz bom dia, boa tarde, é todo alegre, né? Educado com as pessoas. Aí, quando ele entra no carro, ele se transforma. Aí ele é agressivo, aí ele cresce, ele é dono de um poder inimaginável. Então, o que ela diz também é que a raiva tem a ver com algum poder, alguma frustração sua, que você tenta compensar nessa agressividade, já que você não consegue por outras formas de obter isso tranquilamente. Então, você transporta para a agressividade algo que você não consegue na passividade. Então, é um alerta para a gente, que a gente tem que Qualquer estar lugar. sempre observando nossas raivas. Exatamente. Isso em qualquer lugar, né? Essa transformação, como do Pateta, ela muitas vezes acontece no ambiente de trabalho ou em casa, né? Às vezes a pessoa é um anjo fora de casa, quando chega em casa se transforma. Que fique essa reflexão aí para os nossos irmãos, como lidarmos melhor com a nossa raiva. Então é isso, amigos, né? Fica essa reflexão de que essa transformação ela pode acontecer não só no trânsito, mas em casa, no ambiente de trabalho. Então, que possamos refletir e fazer um uso mais saudável, a caminho da nossa evolução, o uso da raiva, né? De uma forma realmente mais assertiva, tanto para nós quanto para os nossos amigos de caminhada nesta vida. Você poderia fazer a nossa oração final, Cássio? Fácil, lógico. Então, vamos agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos, falando de um tema tão importante que tem a ver com nossas emoções. E os amigos espirituais possam nos ajudar nessa jornada, nesse entendimento, para que atinjamos o nosso grande objetivo de sermos melhores. Envolva cada pessoa, cada lar, onde quer que esteja, na rua, no parque, na academia, no seu quarto, no trabalho, possa receber as influências benéficas do mundo espiritual superior. Que assim seja. Mais uma vez, Cássio, obrigada por participar conosco desse projeto. Nos vemos na próxima. E obrigada a todos pela companhia hoje.